Meus irmãos, foi nos dado a oportunidade para falarmos um pouco do Santo Evangelho, e eu quero meditar com os irmãos no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 36. Apenas duas palavras desse texto quero meditar com os irmãos. É uma história muito conhecida, mas há 4 palavras nesse texto que nos chama bastante atenção. Finalzinho do texto diz assim: não temas, não temas. Marcos capítulo de número 5, verso de número 36, o finalzinho do texto: não temas. Amém? Se assente. Você que se levantou, Deus em Cristo nos abençoe. Querido, texto que é tomado por exemplo e leitura aqui nessa casa é uma história bastante conhecida pela igreja. Quem aqui nunca ouviu alguém falar, pregar, trazer uma mensagem introdutória a respeito do milagre que Jesus vai fazer na casa de um moço por nome de Jairo? Todos nós conhecemos bem esse texto e o contexto. Esse homem que é chefe da sinagoga, é um líder. Esse homem tem uma filha e ela, há aproximadamente 12 anos, está doente, e a Bíblia diz que ele, como bom pai, vai procurar Jesus e convidar Jesus para entrar em sua casa. Jairo tem a convicção que se Jesus adentrasse em sua casa, certamente o milagre aconteceria na vida de sua filha. Diz o texto que, ao meio do caminho, Cristo, aceitando o convite de Jairo, vai acontecer o inesperado em relação desse moço, porque alguém tinha propagado a fama de Jesus, anunciado a fama de Jesus, falado de Jesus, e isso faz com que uma mulher ela tenha a iniciativa de sair do seu estado que ela estava e de tão somente com um propósito em seu coração, que é de tocar nas vestes de Jesus. Nós sabemos do texto que ela toca, Jesus para, conversa, ela se identifica e ele diz para aquela mulher: mulher, vai em paz, tua fé te curou. Também não vim pregar sobre a mulher, eu vim pregar sobre a frase não temas. O texto vai dizer que Jairo aguarda Jesus, ele não saiu lá, porque o segredo não é distanciar, independente da circunstância. O segredo é permanecer do lado daquele que nós o convidamos para entrar em nossa casa. Jairo ele para com Cristo, espera Cristo, e eles vão continuar em direção da casa de Jairo. Nesse cenário e nesse meio de tempo, chega um mensageiro, e o mensageiro olha para Jairo e diz: Jairo, não incomoda, deixa o mestre ir, dispensa o mestre, porque a menina já está morta. A Bíblia diz que quem está trazendo a notícia não fala diretamente para Jesus, fala diretamente para Jairo, mas Jesus está ouvindo aquilo que está sendo proferido aos ouvidos de Jairo. É o momento que Jesus ele olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Deixa eu abrir parênteses rapidamente nesse texto. Quem vai trazer a notícia traz uma notícia triste, uma notícia dolorosa, uma notícia que mexe com a estrutura de qualquer ser humano. Mas quem vai responder é aquele que tem o domínio de todas as coisas na palma das mãos. Talvez alguém vai dizer assim: pastor, eu não entendi nada com esse parênteses que o Senhor abriu para falar a respeito
quem traz, de quem ouve, de quem responde. Simples e objetivo. No meio da vida que nós vivemos, o tempo que nós estamos vivendo, possivelmente ouviremos notícia que vai deixar o nosso coração ferido, triste, magoado, chateado. Mas o interessante é que o convidado de honra, ele está presente aqui nessa casa. O aniversário é do pastor José Augusto, mas eu tenho a certeza que há um convidado primordial, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele, irmão, ele ouve tudo aquilo que é falado aos nossos ouvidos, e a especialidade dele é de dar resposta. Jesus não vai direcionar sua fala para quem traz a mensagem. Jesus não tem compromisso com quem leva o disse-me-disse, não. Jesus tem compromisso com aquele que está ouvindo, mas aquele que não arrega o pé da sua presença. Então ele olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. E eu descobri que a palavra não temas, ela também significa não fuja. Quando Jesus estava olhando para Jairo e dizendo não temas, Jesus está dizendo para ele: não fuja, não sai do meu lado, não arrega o pé, continua crendo, espera, vou chegar na sua casa, estou indo em direção à sua casa. E quantas das vezes nós lemos a Bíblia, encontramos a palavra não temas, e talvez nós lemos ela por ler e não compreendemos o que o céu está falando conosco. Livro de Josué, até mesmo o texto que tomei por leitura em homenagem ao pastor José Augusto, é uma palavra do céu para o moço por o nome de Josué. Quando deparamos no verso de número 9, Deus está olhando para Josué e está dizendo: não fuja, seja corajoso, permaneça, continua, vou com você, estarei com você, vou adiante de vós. Sabe que Deus está conversando conosco aqui nesta reunião, uma palavra simples, mas com significado muito grande. Quantas das vezes deparamos com a luta e queremos desanimar, desviar, mudar de igreja, entregar um carro. Talvez quantas das vezes o pastor José Augusto precisou de pegar a enxada para tentar abrir um caminho para o carro sair da lama, e de repente em alguns momentos ele poderia se sentir que estava cansado, mas o Espírito Santo trouxe em seu coração a palavra. Que palavra? Não temas, sou contigo. Traduzindo: não fuja, estou contigo, seja corajoso, porque vou com você diante dessa situação. Segunda Crônicas, capítulo número 20. Isso vai dizer que Deus toma o profeta, e a Bíblia diz que ele vai se direcionar em direção da congregação, mas ele também chega um momento que ele vai se direcionar para Josafá, e o Espírito de Deus que está usando a boca de Jeaziel olha para a congregação e diz: dai ouvido, moradores de Judá, de Jerusalém, olha, rei Josafá, dai ouvido, não temas, não temas, por causa dessa grande multidão, não tenha medo, não se apavore. O que Deus está olhando para a congregação e olhando para Josafá é uma palavra simples, mas uma palavra poderosa. Deus está olhando para Josafá e está dizendo: a multidão é grande, mas não os chamei para fugir, estou com vocês diante essa batalha que está por vir. De repente nós passamos por momentos parecidos com os exemplos que aqui foram citados: luta atrás de luta, peleja atrás de peleja, batalha atrás de batalha, tribulações atrás de tribulações. Mas eu não sou Jeaziel, também não sou Josué, mas me autorizo
porque o Senhor fará maravilha no meio de nós. O Senhor fará maravilha no meio de nós. Livro de Isaías. Em Isaías nós encontramos também a palavra não temas. Em Isaías o texto vai dizer que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor não nos deixará aterrorizar, porque Ele é o meu Deus, o teu Deus, minha fortaleza, tua fortaleza, e Ele nos ajudará. Isaías 41, verso de número 10. Não temas, porque sou contigo. Só mais uma vez para nós entendermos o que o céu está nos ensinando aqui nesta reunião. Não fuja do propósito, não fuja da chamada, não fuja do ministério. Talvez o pastor José Augusto, já caminhando lá para a sua idade, possivelmente poderia pensar que o tempo está passando, o tempo de recuar, de sentar, de dar oportunidade aos outros chegou. Mas é uma palavra de coragem aqui. A palavra é: não fuja daquilo que Deus proporcionou para o teu ministério, para a tua casa, para a tua vida. E essa palavra é para nós que estamos aqui, nos alegramos também com o pastor José Augusto. Deus está conversando conosco, Ele está dizendo: não fuja da chamada, não fuja do ministério, não fuja da vocação, não fuja do propósito, porque o Senhor, Ele é conosco. Mais um exemplo, não temas, e a gente vai concluir aqui, porque eu não vim pregar só sobre Jairo, eu vim pregar sobre não temas. Jeremias capítulo de número 1, verso de número 8. Capítulo 1, verso de número 8. Deus vai olhar para Jeremias e Deus vai deixar a Jeremias uma palavra. Deus está olhando para Jeremias e está dizendo assim: não tenha medo deles, porque eu sou contigo, ou estou contigo para livrar-te, diz o Senhor. Todo mundo sabe da história desse moço, da chamada desse moço. Mas quando nós deparamos no verso de número 8, eu aprendo mais uma vez que há uma garantia de Deus em todas as vezes que nós vimos o não temas, o não tenha medo, o eu sou contigo, ou não fuja. Há uma garantia que Ele está conosco para darmos livramento, independente das situações que estão vindo ou que há de vir sobre nós. Deus sabia que esse ministério na vida desse moço seria doloroso, complicado. Então Deus já deixa bem claro para Jeremias. Quando chega no 8, Deus já está deixando bem claro: vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter prisão, vai ter alguém para rasgar o pergaminho, mas eu sou contigo para livrar-te, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo na terra já está se findando, os dias são maus, cada dia que passa está piorando, mas há uma garantia de Deus sobre mim e sobre a sua vida também. Ele é conosco para nos dar livramento, para que o seu nome seja glorificado. Então a conversa, a orientação do Deus Altíssimo aqui nessa noite é: não fuja, não temas e não tenha medo. Persevera, faça o que Deus colocar em seu coração. Voltando aqui no texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus, ele, além de falar não temas, ele olha e diz assim: crê somente. Ele continua em direção à casa de Jairo. A história diz que quando ele chega lá,
há um alvoroço, já havia muita gente em plantos. Jesus vai chamar Jairo, vai dar a Jairo uma diretriz, e a diretriz que ele vai dar para Jairo é que todo aquele povo que estava diante daquele alvoroço fosse retirado de dentro da casa, que ficassem os 3 discípulos, Jairo, a esposa e Jesus. A Bíblia diz que Jesus, logo após Jairo ter essa atitude, Jesus olha para a menina, desperta ela, chama ela acorda e ele orienta a dar ela o de comer e de se alimentar. Esse texto, quando deparamos na parte final, ele vai nos ensinar que nem todos que estão ao nosso meio, ao nosso redor, ou ao nosso lado, têm estrutura para presenciar as experiências do milagre que Deus tem para nós. Possivelmente quem está dentro da casa de Jairo já não tinha fé, já estava com a esperança morta e já estava concordando que tinha acabado tudo na casa de Jairo. Mas a Bíblia vai dizer que ao despertar aquela moça, irmão, a vida volta para a casa de Jairo, a alegria volta para a casa de Jairo. Eu acredito que aquele povo que sai para fora, logo em seguida tem que ver a menina com vida e Jairo testificando do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que nos rodeia, tem gente que está ao nosso lado, tem pessoas que ficam na nossa mesa, tem pessoas que até tomam café conosco, mas não tem estrutura psicológica e espiritual para viver o extraordinário de Deus conosco. Só me deixando um comentário, acabou, não tem jeito, Deus não vai fazer, mas a palavra que é a orientação, não temas, Ele vai na tua casa, pessoalmente Ele vai fazer na tua vida, por mais que os comentários sejam muito, e ao contrário daquilo que o céu está dizendo, a última palavra vem daquele que está presente aqui nessa casa, e a palavra dele ainda permanece sendo palavra de vitória. Me autoriza e eu entrego aqui nessa casa. Talvez alguém pode ter falado que não tem jeito, não tem como, não vai acontecer, mas ele está dizendo: faz uma limpeza, porque ele está chegando e está chegando para deixar sinal e rastro de milagre no meio da nossa parentela, diz o Senhor aqui nessa casa. Podemos observar que o que marca a história desse moço é a atitude de ir até Jesus, por mais que ele era um líder. A segunda coisa que marca esse moço e a sua história é o fato de Jesus parar para atender alguém, mas ele permanecer do lado de Jesus. A terceira coisa que vai marcar essa história é ele ouvir palavras que coloquem em desespero, mas o céu ter resposta para ele na hora certa. Nós somos muito ansiosos, nós passamos muitas das vezes o culto inteiro dizendo: Deus, até quando? Por quê? O Senhor não fez, o Senhor não vai fazer, fala comigo, Deus. E ele está falando desde a primeira palavra aqui nesse culto, desde o primeiro hino cantado aqui nessa reunião. Irmão, você pode ter ouvido comentário de todo mundo lá fora, mas eu tenho a convicção, aquilo que o céu já
assunto. Pastor, vou desviar, irmão, para com isso. Você vai desviar, vai perder o céu. É melhor andar do lado dele, do jeitinho dele, esperar por ele, acreditar nele, ter fé nele, permanecer nele. Deixa eu te contar um segredo aqui e a gente caminha para a conclusão. Se não melhorar o que você está buscando aqui na terra, para onde a gente vai ir vai ser muito melhor do que melhorar aqui na terra, tá, irmão? Pastor, não, mas eu quero que melhore aqui, irmão. Eu prefiro ver o céu do que as coisas melhorarem aqui na terra. É melhor ter certeza que vai morar com ele, estar com ele, andar com ele, ver ele de perto, participar da ceia com ele, fazer parte do coral para louvar para ele, do que ficar esperando muita coisa aqui na terra. Então, não saia de perto, não arreda o pé, não larga a fé, para que esse negócio se desvia, que entrega, que não aguenta. Deus não conta com covarde, Deus não chama frouxo, Deus não chama menino, porque se você tem uma chamada, tem um ministério e ainda está ouvindo, não fuja dele, é porque ele conta com você para esta obra e o nome dele será glorificado através da sua vida. Acelera mais um pouco, aguenta mais um pouco. Pastor, mas ele parou para atender alguém. Vem cá. Quando a doença chegou na vida da mulher, era o início do problema dela. Mas naquele aproximadamente mesmo ano, na casa de Jairo chegava a felicidade. Quando Jairo achou que o problema ia ser o final, era quando começou a alegria na vida daquela mulher. Deus não parou porque ele te esqueceu. Deus não parou porque ele não vai na sua casa. É porque quem está do seu lado está com uma necessidade maior do que a sua. Mas o endereço é seu, o pedido é seu, a chamada é sua. Quem convidou ele é você, irmão. Aos teólogos, me perdoa por favor, mas eu até aprendo nesse texto que essa mulher pega carona no pedido de Jairo, tá? Porque se Jairo não tivesse pedido, se Jairo não tivesse ido, não dava no roteiro de Jesus passar. E se Jesus não passasse, alguém não ia sair falando para a cidade que Jesus ia passar naquele lugar. Então ela pega carona no pedido de Jairo. Olha o motivo para você alegrar. A bênção que ele tem para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, vai ser bênção para alguém que tem uma necessidade maior do que você. Para você não entendeu, senão você tirando glória. Alguém está pegando carona no seu pedido, se alegra, se glorifique a ele, porque ele está te ouvindo, está te atendendo. Eu vou mais além. O que ele vai fazer na tua casa será bênção para alguém no meio da tua vizinhança. Por causa do teu pedido, ele vai atender. Mas alguém no meio do caminho que tem uma necessidade, porque ele te conhece e ele conhece quem te rodeia também. O que ele vai fazer não vai ser bênção só para a senhora, vai ser bênção para alguém também que te rodeia, vai ser bênção também para a tua vizinhança, vai ser bênção para alguém no teu trabalho, vai ser bênção para alguém. Então alegre o teu coração, glorifique a ele, exalte a ele, devolva a ele, tributa a ele toda a honra, toda a glória. Deixa eu te contar uma experiência rapidamente aqui. Todo mundo sabe que no início do ano eu passei mal e fui diagnosticado com tal de pré-infarto, né? Aí fiquei 15 horas lá na UPA fazendo exame de 4 em 4 horas. E eu disse assim, Jesus, mas eu tô louco, o coração tá bom, isso aqui tá pulando a 100 por hora. E esse povo achar que esse negócio, Jesus, que misericórdia. E vim embora, o tempo passou, fiz os exames que pediram, não tenho nada.
pessoas toda segunda-feira para a glória de Deus. Então não reclama não. Ele parou para atender alguém, mas ele sabe do teu endereço. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. E Ele vai ir em direção da sua casa. Está disposto a fazer o que Ele te pediu? Jairo teve que pôr o povo para correr. Você está disposto a abrir mão de algumas amizades que são onipotentes? Você está disposto a ter que sair de perto de quem só te puxa para baixo, só te traz palavras que são ao contrário daquilo que Deus está indo para você? Tem que estar disposto, irmão. Tem hora que Deus dá uma orientação que a gente olha assim: Deus, como é que eu vou pedir a pessoa para não vir na minha casa? Como é que eu vou falar para ela? Como que eu vou falar que porta da rua ainda continua sendo serventia da casa?